Olá, pessoal! Então vamos agora à correção dos exercícios do livro. Prestem atenção e para anotar as dúvidas, para a gente poder tirá-las todas na aula online. Bem, então vamos lá. Na página 82, o primeiro exercício tinha 2 textinhos. O primeiro texto era só um trechinho de uma música, ó, tá tudo rabiscado, que eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Tenho andado tão atarefada, ter um cavalo novo para montar e 9 cachorrinhos para ajudar a tratar. É realmente uma grande agitação. E o texto 2, palavras ao vento. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina, paro em cada olhar, deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Bom, o primeiro exercício pedia para a gente indicar os verbos que iniciam os primeiros trechinhos do texto. E aí eu já indiquei aqui, ando. E olha aí a locução verbal que alguém tinha perguntado hoje cedo, ó. Tenho andado. Independentemente daqui ser 2 verbos, um auxiliar e outro principal, é o principal que manda. Então, tenho andado e ando são os primeiros verbos para você identificar. E depois era para você classificar a transitividade em cada caso. Tenho andado, tão atarefada. Atarefada não é o estado que eu tenho andado? Portanto, tenho andado aqui é um verbo de ligação, porque ele só está servindo para ligar o sujeito, que está oculto eu, ao atarefada, que é o predicativo do sujeito. Então, a segunda resposta. Tenho andado, verbo de ligação. Diferente do ando. O ando aqui, ó, ando por aí querendo te encontrar. O ando aqui é no sentido de caminhar. Portanto, vamos ver o que tem depois dele. Depois dele eu tenho por aí. Por aí é só uma locução adverbial de lugar. Então, como eu ensinei, se depois do verbo só tiver um advérbio, o verbo está com sentido completo e ele é intransitivo. Então, vamos à resposta. Tenho andado e ando, são os verbos. O primeiro é um verbo de ligação e o segundo é o verbo intransitivo. A questão da letra B era para você apresentar os elementos do predicado que contribuem para a classificação das formas verbais feitas no item anterior. E era para você mostrar, então, o predicativo do sujeito, atarefada, e a locução adverbial de lugar, por aí. Porque é por esses complementos que a gente vê a classificação dos verbos. A letra C, considerando-se a análise produzida nos itens anteriores, por que a classificação correta da transitividade verbal no texto 1 colabora para a compreensão da mensagem? Porque se a gente não entender que isso aqui é um verbo de ligação, a gente vai confundir com a ação de andar. Então, é importante a gente saber classificar isso aqui como verbo de ligação para não confundir com o verbo andar. Senão, a gente não entende direito a mensagem. Aqui tem um ótimo cronogramazinho, uma ótima explicação sobre os verbos, ó. Os verbos na oração, transitivo, como que pode ser, intransitivo e ligação. Ótimo para estudar. E depois, nós temos esse texto da utilidade dos animais e as questões. Explique por que esse texto pode ser considerado uma crônica. Foi o que eu falei, numa explicação mais fácil, porque ele aborda fatos do dia a dia com um final inusitado, diferente. É como se ele tivesse uma moral no final. Na crônica, quem tem mais preocupação com os animais, os alunos ou a professora, são os alunos, porque durante toda a explicação eles questionam a professora, né? Que diz que devemos respeitar os animais. Mas os exemplos dela contradizem essa ideia. E você, qual é a sua opinião a respeito do assunto? Essa era uma questão de cunho pessoal, mas acredito que todos vocês vão concordar com os alunos, porque todo mundo aí deve ser defensor dos animais. Na 4, classificar os verbos em destaque no contexto em que são usados. Aí era intransitivo, transitivo direto, indireto ou direto e direto, ou verbo de ligação. Então, vamos lá. Devemos gostar. Ó, devemos gostar de quem? Dele. Tá vendo esse dele aqui? Não é de mais ele? Então, tem preposição. Então, locução verbal, porque são 2 verbos,
transitiva indireta. Tia, botei só verbo transitivo indireto, tá certo? Tudo bem. O cocô do pinguim é um adubo maravilhoso. Não está indicando o estado? Verbo de ligação. Escolham o quê? Escolham pincel de texugo. Então, aqui, ó, pincel de texugo é o verbo transitivo direto. Tia, não pode ser os dois, transitivo direto e indireto? Não, porque o transitivo direto e indireto é alguma coisa para ou a alguém. E o do texugo não é para alguém. Tudo isso o couro do canguru dá para quem? Para a gente. Então, tudo isso, couro do canguru dá tudo isso, verbo transitivo direto, para a gente. Porque, ó, quem deu alguma coisa para alguém. Então, ele é o bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Com o pelo dela, nós preparamos. Preparamos o quê? Ponchos, mantas, cobertores. Tá vendo? 3 complementos sem preposição. Transitivo direto. Trabalha no circo. No circo não é o lugar? Então, é só o advérbio de lugar. Então, ele é intransitivo. Trabalha. Pronto, a mensagem está completa. O número 5 era para vocês lerem as frases ali e apontar se esse termo aqui em negrito complementam no sentido de um verbo, de ação, com ou sem preposição, ou exprimem uma característica do estado do sujeito. Ou seja, era para você dizer, para você saber reconhecer se ele é verbo transitivo ou verbo de ligação. O cachorro é o maior amigo da gente. Ser amigo é uma característica de estado, então é uma característica do sujeito. A professora já explicava a utilidade do canguru. A utilidade completa o explicava. A professora já explicava. Se eu parar ali, você me pergunta, o quê? A utilidade do canguru. Então, ele completa o verbo de ação sem preposição. Esse azinho ali não é preposição. Ele só acompanha, é um artigo que acompanha o substantivo. Não riam da Beth. Não riam, aí eu tapo. Aí você pergunta, de quem? Opa, se você tem complemento com preposição, contração da preposição de mais artigo a, ele é um complemento de verbo, de ação com preposição. E a gente deve aproveitar bem o pelo, o couro e os ossos. Complementa o verbo de ação sem preposição. A gente deve aproveitar bem o quê? O pelo, o couro e os ossos. Todas as vezes que a gente perguntar por um verbo de ação, o que vem depois, são os objetos diretos, tá? O 6, para terminar. Nas frases reproduzidas a seguir, classifique os termos em negrito. Se é objeto direto, sem preposição, indireto, com preposição ou expressão com valor adverbial. É preciso querer bem. O bem é um valor adverbial de modo. É uma expressão com valor adverbial de modo. E a eles, preciso querer bem a quem? A eles. A eles ali é um objeto indireto. E na letra B, cachorro faz muita falta. Cachorro faz o quê? Muita falta está completando o verbo faz. É o objeto direto. Galera, quem ficou com dúvida nessa explicação, pode anotar que eu vou tirar as dúvidas e para vocês fazerem, vai ser finalizar essa página 86, tá, galera? Então, é o finalzinho dos exercícios do número 6, 7 e 8, tá? Essa é a tarefa para vocês fazerem aí. Não se esqueçam de anotar as dúvidas para a gente tirar na aula online. Beijo!